Bom dia, Roma! Eu sou Paulus Cláudius, junto com minha companheira Lucrécia Cesareia. E esta é a sua Roma Sem Filtros, seu podcast latino trazendo os maiores babados de Roma para você. Fique ligado! Salve, salve ouvintes que sobreviveram à ressaca da Era de Ouro. Paulus Cornélios está aqui, pronto para mais um capítulo da nossa saga romana. Porque a história, meus amigos, nunca tira férias. E eu, a sua rainha do drama histórico com uma pitada de sarcasmo, Lucrécia Cesareia, cheguei para contar o que aconteceu depois que o nosso querido, ou nem tanto, Augusto resolveu pendurar as sandálias imperiais. Exatamente, Lucrécia. Depois de um reinado longo e relativamente tranquilo, o Augusto nos deixou. Mas a grande questão era: quem seria o próximo a sentar naquela cadeira pra lá de desconfortável do poder? Ah, a sucessão em Roma, sempre um barril de pólvora prestes a explodir. Augusto tentou dar uma organizada nisso, mas convenhamos, escolher herdeiro não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem tantas opções e nenhuma delas é perfeita. E no fim das contas, quem acabou herdando o pepino imperial? Ninguém menos que o enteado do Augusto, Tibério. Aquele cara que estava sempre com uma cara de quem comeu e não gostou. Tibério, Paulus, o Tibério. Se o Augusto era o rei da selfie sorrindo, o Tibério era o mestre da foto com legenda, "Me deixem em paz". Um cara reservado, digamos assim. Reservado, Lucrécia. O cara parecia que estava sempre fugindo de um boleto. Mas enfim, foi ele o escolhido. E como isso aconteceu? Bem, o Augusto meio que foi empurrando ele com a barriga, não é mesmo? Totalmente. Primeiro foi o neto favorito que morreu. Depois outro. Parecia uma maldição. No final só sobrou Tibério, que era um bom general, não podemos negar. Mas como imperador, digamos que ele tinha um estilo peculiar. Peculiar é uma forma elegante de dizer que o cara era meio esquisito, Lucrécia. Mas vamos dar um crédito para ele no começo. Ele meio que continuou o trabalho do Augusto, manteve a Pax Romana por um tempo. Sim, no início ele até tentou. Foi meio que um Augusto 2.0 versão mais sombria. Mas não durou muito, né? Logo a verdadeira face do Tibério começou a aparecer. E qual era essa face, Lucrécia? Conta pra gente. Era assustadora como uma medusa de ressaca? Quase isso. Ele começou a ficar paranoico, desconfiado de todo mundo. Achava que tinha gente querendo derrubar ele a cada esquina. E claro, começou a inventar um monte de leis esdrúxulas e a perseguir qualquer um que ele não fosse com a cara. Ah, as famosas maiestas. Acusação de traição que dava pra mandar pra guilhotina. Quer dizer, pro cadafalso romano, qualquer um que desse um espirro mais alto perto do imperador. Liberdade de expressão embaixo de 7 chaves. Exatamente. E ele começou a se isolar cada vez mais. Primeiro saiu de Roma e foi passar um tempo em Capri, uma ilha paradisíaca, dizem. Mas pelo jeito o paraíso para ele era cheio de gente sendo jogada de penhascos. Capri virou tipo um resort particular do terror. Histórias bizarras corriam soltas sobre o que acontecia por lá. Festas estranhas, gente sumindo. Parecia mais um episódio de série policial sombria do que o governo de um império. E enquanto isso em Roma, o poder foi meio que sendo tocado por alguns favoritos do Tibério, como o Sejano, que também não era flor que se cheire, diga-se de passagem. Ambicioso, manipulador, um verdadeiro vilão de folhetim. O Sejano chegou a dar um golpe quase que dentro do palácio. Mas no fim das contas, a paranoia do Tibério acabou se voltando contra ele e ele teve um final, digamos, não muito agradável. Picadinho pros cachorros, se me lembro bem. Que horror! Mas mostra como a coisa estava degringolando. O Tibério, cada vez mais isolado e desconfiado, governava por decreto de longe, enquanto Roma fervia em intrigas e medo. E quais foram os principais acontecimentos dessa época, Lucrécia? Além do reinado de terror do Tibério em Capri, aconteceu alguma coisa de interessante em Roma ou nas províncias? Bem, em termos de grandes conquistas militares, não foi uma época muito agitada. O Tibério não era muito fã de guerras. Mas teve a questão de um certo profeta lá em Judéia, um tal de Jesus. Ah, sim! Uma figura que, na época, não chamou muita atenção da alta cúpula romana, mas que acabou se tornando, bem, uma figura bem importante para a história da humanidade. Exatamente. E o Tibério, no final das contas, teve um reinado longo, viu? Durou mais de 20 anos. Mas não deixou muitas saudades, não, para ser sincera. Digamos que a Pax Romana deu uma esfriada com Tibério no poder.
A prosperidade continuou em certa medida, mas a alegria e a leveza que marcaram o governo de Augusto foram dar um tempo. E quando ele finalmente bateu as botas, dizem que ele morreu dormindo, mas alguns boatos sinistros rolam por aí. O povo de Roma não derramou muitas lágrimas, né? Definitivamente não foi um funeral comemorativo. Mas a história segue, Lucrécia, e depois do Tibério vieram outros imperadores, cada um com suas peculiaridades e seus dramas. Mas isso, meus amigos, é assunto para os nossos próximos episódios. Fiquem ligados no Roma Sem Filtro para descobrir quem herdou o trono depois do imperador Ranzinza. E não se esqueçam de comentar. Vocês acham que o Tibério era apenas um cara infeliz ou um verdadeiro tirano? Queremos saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal! A gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, sugerir um vídeo, compartilhar e curtir. Isso nos motiva a trazer mais vídeos assim para vocês. A sorte está lançada!